Primeira questão, então, era dada a equação de movimento, como é uma equação só de x em função do tempo, subentende-se que é um movimento em uma única dimensão, né? Se fosse um movimento num plano, a gente teria as equações de x e de y, né? Como é no caso lá do movimento dos projéteis, e se fosse um movimento tridimensional, teríamos x, y e o z também, tá? Teria as três coordenadas. Então, acabou de ir para vocês aí o PDF da prova. E aí, dada a equação, eram feitas algumas perguntas sobre o movimento, que é o que a gente vai passar a resolver agora. Então, Professor, sim? o senhor não consegue copiar a pergunta nesse quadro onde o senhor resolve elas? Daí fica até mais fácil na hora do senhor printar, do senhor salvar a imagem. Mas eu acabei de mandar para vocês. O senhor mandou o PDF, né? Isso. Ah, tá. Acabei de mandar. Eu fui vendo as fotos que o senhor mandou e acabei tendo que ver as aulas que o senhor jogou no YouTube para achar as questões. Tá. Não, acabei de mandar o PDF aí para vocês. E normalmente eu coloco o PDF também dentro dos arquivos da equipe, depois que a gente faz a correção. Acho que você não observou isso, mas estão lá. Ah, sim. Tá? Olha só, primeira questão então. Eu vou fazer toda a solução em um arquivo único aqui, para a gente ficar, né, com esse arquivo geral como gabarito. Então, x de t igual a 5 mais 3t mais 12t ao quadrado. Comparando essa equação do movimento com a equação genérica para esse tipo de movimento, que é x igual a x0 mais v0t mais 1 meio de aceleração vezes tempo ao quadrado. Então, comparando, olhando, né, para as duas equações, a gente consegue identificar aí os elementos relevantes que a gente precisa, que são posição inicial, ou seja, quando o cronômetro foi acionado, o objeto estava a 5 metros para o lado positivo do observador, com uma velocidade de 3 metros por segundo e com uma aceleração de 24 metros por segundo ao quadrado, porque o termo que aparece aqui é a metade da aceleração. Então, aí identificados, x0, 5 metros, v0, 3 metros por segundo, e a aceleração constante, né, de 24 metros por segundo ao quadrado. Legal. Com isso, a gente pode responder as 4 perguntas, letra A, B, C e D. A letra A, ele pede a distância percorrida entre 4 e 18 segundos. Para fazer isso, a gente precisa calcular o valor da posição para 4 segundos, o valor da posição para 18 segundos e ver quanto que o objeto se deslocou. Então, nesse caso, 5 mais 3 vezes 4 mais 12 vezes 4 ao quadrado. E aqui, 5 mais 3 vezes 18 mais 12 vezes 18 ao quadrado. Lançando esses valores aí diretamente na calculadora, lembrando que vocês podiam ter feito a prova também usando Excel e ter simplesmente enviado a planilha solução. Então, 12 vezes 4 ao quadrado. Isso dá para 4 segundos 209 metros, ou seja,
Quando o cronômetro estava marcando 4 segundos, o objeto estava a 209 metros para o lado positivo em relação ao observador inercial, e quando o cronômetro marcou 18 segundos, o objeto já estava a 3.947 metros. Portanto, a distância que ele se deslocou, 3.947 a posição que ele chegou, 209 a posição inicial, portanto, o objeto se deslocou de 3.738 metros nesse intervalo. Aí na letra B, usando o mesmo intervalo, ele pedia a velocidade média entre 4 e 18. A velocidade média nada mais é do que o quanto que o objeto se deslocou, ou seja, posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo que ele demorou nesse deslocamento. Então aqui nós já sabemos que o numerador era 3.738 metros, o denominador 14, então fazendo a divisão, isso dá 267 metros por segundo, uma velocidade absurdamente alta. Foi a velocidade média neste movimento. Tá? Letra A e B, alguma dúvida? Fácil, né? A letra C. Ele pediu a velocidade instantânea. Né? E aí bastava lembrar que num MRUV, a velocidade instantânea é dada pela velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, neste caso, a velocidade para 9 segundos é igual a 3 mais 24 vezes 9, rodando a manivela. Isso dá 219 metros por segundo de velocidade média. Tá? Na letra D, ele solicita a aceleração média entre os instantes 8 e 15. Aceleração média é igual à aceleração instantânea, já que essa aceleração é constante, ela é a mesma, né? É um MRUV. Então, para qualquer ponto e em qualquer intervalo, a aceleração desse movimento é de 24 metros por segundo ao quadrado. Daí, então, a solução A, B, C e D do primeiro exercício da P1. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Essa era a questão mais fácil da prova, né? Mais direta. Vamos à segunda, então. Questão número 2. Nós temos no enunciado aqui um movimento de uma partícula que é lançada da origem, ou seja, do 0, 0, né? Com 30 metros por segundo de velocidade. Só que essa velocidade agora ela não é nem vertical nem horizontal, mas sim ela forma um ângulo de 45 graus com a horizontal, ou seja, né, 45, 45. O projétil vai descrever uma trajetória parabólica e vai cair no solo a uma certa distância r. E aí o que ele pede? A altura máxima do projétil na trajetória, o tempo de voo e o alcance do projétil. Então, nesse caso, o objeto vai ser lançado da origem, com uma velocidade de 30 metros por segundo,
formando 45 graus com o eixo, vai subir, parar de subir e depois cair até atingir o solo a uma distância r e num tempo de voo, tendo passado por uma certa altura máxima. Tá? Neste caso, seno e cosseno são iguais, seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Desculpa a interrupção. Então, seno de 45 igual a cosseno de 45 graus igual a raiz de 2 sobre 2, ou, quem preferir usar o 0, né, o valor decimal, né? Ou, se quisesse deixar também o seno e cosseno até o final para depois fazer o cálculo direto, dá aproximadamente a mesma coisa, tá? Neste caso, então, nós temos que tanto o V0x quanto o V0y serão iguais a 30 raiz de 2 sobre 2, ou seja, 15 raiz de 2 metros por segundo, tá? Já que as velocidades são idênticas, né? São iguais, tá? Para calcular a altura máxima, como nós já fizemos antes, a equação mais interessante é a equação de Torricelli, relacionando as componentes verticais da velocidade com as coordenadas y, né, do objeto. Nesse caso, nós queremos saber qual é o valor da coordenada y para esse instante aqui em que a componente y da velocidade vai a zero, né, que é o ponto mais alto da trajetória. Ou seja, quando Vy for zero, esse objeto que partiu com 15 raiz de 2 metros por segundo de velocidade, puxado para baixo pela Terra, terá atingido sua altura máxima partindo da origem. Então aqui nós temos que zero é igual a 225 vezes 2 menos 20 vezes h. Ou ainda, 20 vezes a altura máxima é igual a 450, logo a altura máxima vai ser igual a 450 dividido por 20, o que dá 22,5 metros de altura. Essa então vai ser a altura máxima da trajetória. Quem usou aqui o valor decimal vai chegar a um resultado um pouquinho diferente, mas nada muito fora disso, né? A diferença, na verdade, é bem pequena, tá? Tá lá na segunda ou terceira casa decimal, tá? Para calcular o tempo de voo, como esse movimento sai do zero e chega no zero do eixo y, é bastante tranquilo calcular direto pela equação que fornece a posição do objeto em função do tempo. Nesse caso, a gente não passa aí pela solução da equação do segundo grau,
Então, não compensa muito fazer pela velocidade final, né? Daria um pouco mais de trabalho até. Então, aqui a ideia é quanto tempo o objeto demora para voltar à coordenada zero. Ele que partiu da coordenada zero, partiu com 15 raiz de 2 de velocidade, tempo de voo, menos 5 tempo de voo ao quadrado, né? Ou seja, 5 vezes o tempo de voo ao quadrado é igual a 15 raiz de 2 tempo de voo. Como estamos desprezando tempo de voo igual a zero, que a gente sabe que é o instante do lançamento, temos aqui que o tempo de voo é igual a 3 raiz de 2 segundos, ou, poderia deixar assim, ou fazendo o cálculo do 3 vezes a raiz de 2, dá aproximadamente 4,24 segundos. Este é o resultado do tempo de voo, letra B do exercício. E aí, tendo o tempo de voo já calculado, por esse método ou pelo outro, tanto faz, o alcance nada mais é do que a coordenada x no tempo de voo, ou seja, v0x vezes o tempo de voo. Neste caso, o v0x também é igual a 15 raiz de 2, e o tempo de voo a gente já calculou. Quem deixou 3 raiz de 2 agora, né, fica com uma situação mais confortável, não precisa fazer o cálculo. 45 vezes 2, logo, não precisa fazer o cálculo usando calculadora, né? Bem direto aqui no resultado, que é igual a 90 metros. Quem fez usando a calculadora e os valores decimais do seno e do cosseno chegou em 89,9, 90 ponto alguma coisa, tá? Dependendo aí dos arredondamentos que foram feitos, mas também nada de substancialmente diferente do que se chega do jeito aí que eu fiz o cálculo, tá? Dúvidas, comentários, perguntas? Exercício número 3 é um movimento retilíneo uniformemente variado de queda livre, é um movimento vertical, onde a gente tem que o objeto é lançado a partir de um ponto 10 metros acima do solo. O objeto é lançado para cima com uma velocidade desconhecida, foi essa a diferença em relação ao que a gente fez antes, tá? Um V0 que a gente não sabe quanto é, mas o objeto sobe, sobe, sobe até atingir a altura máxima dele, ou seja, até atingir velocidade zero, num tempo de 4 segundos. Ora, se o objeto sobe 4 segundos, é porque ele foi lançado com 40 metros por segundo, né? Já que a aceleração é para baixo. Então ele sobe um segundo, cai para 30, mais um segundo cai para 20, mais um terceiro segundo cai para 10, e no quarto segundo ele zera a velocidade e para de subir. Tá? Então daria para saber o valor dessa velocidade, né, só pelos 4 segundos informados ali no início. Né? De qualquer maneira, pode fazer o cálculo também, nenhum problema. A única coisa é que não é possível fazer nenhum dos 3 itens sem saber a velocidade de lançamento. Então, necessariamente, para fazer o exercício, você precisa começar pela letra B. Tá? E aí, velocidade é igual a velocidade inicial menos gravidade vezes tempo. A velocidade em 4 segundos chega a zero. Partiu de um valor ignorado, 10, 4 segundos. Então, daqui, né,
velocidade de lançamento 40 metros por segundo é a resposta da letra B. Tendo a letra B, é possível calcular a altura máxima da trajetória. Aí poderia calcular direto pelo valor de y, ou poderia calcular também por Torricelli, tanto faz, né? O resultado não muda. Vou calcular por Torricelli. Então, o objeto chega a velocidade zero lá em cima. Ele que partiu de 40, puxado para baixo pela Terra, atinge a altura máxima, tendo partido de uma altura de 10 metros. Tá? Então, com isso, nós temos que 20h menos 10 é igual a 1.600, né, 40 ao quadrado. Logo, h menos 10 é igual a 1.600 dividido por 20, ou seja, 80. H, então, é igual a 80 mais 10, altura máxima de 90 metros em relação ao solo. É a resposta da letra A. E a última letra, que é a letra C, saiu repetida aí BB, mas é a letra C. A velocidade final aí da trajetória. O jeito mais direto de fazer isso, né? Já que a gente não tem o tempo total de voo, seria calcular também pela equação de Torricelli. Então, VY² igual a V0y² menos 2GY menos Y0. O objetivo agora é saber qual a velocidade final de um objeto que foi lançado com 40 mais 40, puxado para baixo pela Terra. Velocidade final corresponde ao ponto zero. Ponto de partida foi 10 metros. Então, Vy final ao quadrado vai ser igual a 1.600 mais 20 vezes 10, 200, portanto 1.800. Vy final vai ser negativo, né? Menos a raiz de 1.800, ele está apontando para baixo. A raiz de 1.800 é igual a 42, aproximadamente, né? 42,4 metros por segundo, ou seja, ele vai chegar com uma velocidade de 2,4 metros por segundo, além dos 40 com o qual ele foi lançado, né? Já que ele desce aí por mais 10 metros em relação ao lançamento, tá? Dúvidas nesse daí? Foi o que alguém disse que era um pouco diferente do que a gente tinha feito em sala, porque não foi fornecida a velocidade, mas sim o tempo de subida, tá? Professor, Sim? eu passei aí, eu achei o tempo primeiro e depois usei lá na velocidade final. Tanto faz. O resultado é o mesmo. Só que não deu menos 42, deu menos 40. Não, aí você errou. Se você fez com menos 40, você considerou que ele subiu e voltou aqui. Você não levou em conta que ele saiu de 10 metros. Eu não sei de onde, mas o meu ficou positivo. Ficou 42,43 metros por segundo. Não, isso aí tudo bem. Isso aí eu não vou desconsiderar. Mas aqui, nesse caso, quem chegou no 40, você desconsiderou esse 10 aqui. Né? Você fez ele subindo 4 segundos e caindo 4 segundos. Aí ele realmente, quando ele passa por aqui, ele está com 40. Como ele desce mais 10, ele vai para 42,4 aproximadamente. Tá? No caso, você que chegou no mais,
é que você não atentou que toda vez que você faz uma raiz, você tem um resultado positivo e negativo. E nesse caso, você tem que colocar o sinal negativo à mão, né? Você diz, ele está apontando para baixo e por isso vai ficar com sinal negativo, tá? Mas você considerou o 10 metros aqui, que eram o mais importante, Rapaz, não... rapaz, eu fiz tanto rascunho que para eu me organizar depois, tirar uma foto que desse para entender, eu tive que passar tudo a limpo. Tá vendo? Eu nunca mais vou receber prova em papel, só assim. Assim vocês têm que selecionar e fazer e passar limpo. Legal. Seguinte, quarta questão. A velocidade de lançamento é de 60 metros por segundo, só que o objeto agora forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, é aquele mesmo sisteminha lá do outro, só que agora ele vai voar mais baixo, né? Onde o objeto vai sair, alcançar o ponto máximo da trajetória e retornar a uma certa distância. Aqui é a altura máxima, o ângulo agora 30 graus, tá? Seno e cosseno são diferentes. Seno de 30 graus é igual a 1/2. Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, o V0y é igual a 60 vezes 1/2. E o V0x vai ser igual a 60 raiz de 3 sobre 2. Então, V0y, 30 metros por segundo, componente vertical. Componente horizontal, 30 raiz de 3 metros por segundo. Também poderia fazer o cálculo com raiz de 3, enfim. Aí, como sempre, fica a critério de vocês, o resultado não muda. Letra A, cálculo da altura máxima. De novo, fazer com Torricelli, que é o mais óbvio, né? Não precisa calcular o tempo de subida e depois, né? A partir do tempo de subida, calcular a altura, uma trabalheira desnecessária, né? Nesse caso, queremos VY0, sendo VY inicial 30, aceleração a gente está usando 20, o objeto atinge a altura máxima, aqui sim ele partiu do zero de altura. Então temos que 20h é igual a 900, logo o h é igual a 45 metros. Resposta aí da letra A. Tá? Para calcular o tempo de voo, nesse caso a gente tem algumas possibilidades, né? O mais trivial aqui, o mais direto, só que você precisa ter bastante uma visão do movimento, né? Seria pensar no seguinte, ó. Vy igual a V0y menos gravidade vezes o tempo. Eu sei que o objeto foi lançado com uma velocidade de componente mais 30. E como ele sai do solo e volta para o solo, a componente horizontal não se altera, mas a vertical se inverte. Ele sai com 30 para cima, sobe, 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 chega a zero, né? Ele vai reduzindo a velocidade vertical e depois ele volta recuperando. Então ele chega aqui embaixo com menos 30. Tá? E aí, menos 10, tempo de voo. Daqui fica bem fácil ver que 10 tempo de voo é igual a 60, logo tempo de voo igual a 6 segundos. Esse seria o jeito mais curto para chegar no tempo de voo. A outra alternativa para calcular esse mesmo tempo de voo seria pela equação que dá a posição em função do tempo. Então, y igual a y0 mais v0yt menos 1/2 de gravidade tempo ao quadrado. Aqui o objeto volta ao zero, partindo do zero,
com velocidade inicial 30, tempo de voo, menos 5, tempo de voo ao quadrado. Ou seja, 5tv² é igual a 30tv, simplificou, tempo de voo igual a 30 dividido por 5 igual a 6 segundos também. Tá? Poderia também fazer o cálculo da velocidade final, se você não sacasse, né, o valor dela ali. Aí tem algumas alternativas possíveis. Com o tempo de voo em mãos, o alcance era o que ficou faltando para fechar aí a quarta questão. Lembrando que o alcance, distância horizontal, é a posição horizontal, né, coordenada x no tempo de voo. Logo, o alcance vai ser igual a V0x, e aí 30 raiz de 3, vezes o tempo de voo, 6 segundos. Isso dá, então, 180 raiz de 3 metros, ou ainda, fazendo o cálculo, 180 vezes a raiz de 3, isso vai dar quase 300, aproximadamente 312 metros, tá? Na verdade, dá um pouquinho menos, opa, mas é 311,76, tá? Aproximadamente 312, tá? Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.